A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025 das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Classe dos Adultos. Revista que tem por título O Verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Estaremos analisando, meditando, estudando, explorando a questão sobre Jesus como o bom pastor, Jesus como a porta do aprisco, por onde as ovelhas passam, os ladrões e salteadores, quem são eles? Então, todos esse simbolismo do bom pastor, da porta, dos ladrões e salteadores, das ovelhas, do aprisco, nós estaremos estudando nesta lição. Então, não saia daí, fique comigo até o final e vamos juntos descobrir este importante assunto para a nossa vida espiritual. Lição de número 6, e aí nós temos algumas figuras importantes na lição de número 6. O bom pastor, ou pastor, que é Jesus Cristo, as ovelhas, que são os crentes, os seguidores de Jesus, a porta do aprisco, que é Jesus como único acesso à salvação, o ladrão e salteador, que são falsos mestres, líderes religiosos, enganadores, mercenários, que são líderes sem compromisso com as suas ovelhas, o lobo, o perigo, a perseguição, a influência maligna, o aprisco, que é a comunidade dos salvos, que é a comunidade do povo de Deus, e a voz do pastor, a palavra de Cristo reconhecida pelos crentes. Nós estaremos vendo todos esses simbolismos nessa lição, aprofundando cada um deles, entendendo o papel de cada um deles, o significado de cada um deles. Por isso é muito importante que nós fiquemos até o final. Curta, comente, compartilhe, deixa aí o seu comentário, ok? Sobre a lição, o que você está achando, sua dúvida, a sua sugestão, enfim, escreva aquilo que estiver no seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe e assim nós conseguimos interagir melhor. Põe aí o seu ponto de vista, o que você acha de Jesus como um bom pastor, o que você acha das ovelhas, o que você acha do aprisco, enfim, deixa o seu comentário, ok? O textuário da lição diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. Primeiro, Jesus se identifica como o bom pastor. Isso significa que existia maus pastores. E também ele diz que conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas ele é conhecido. Isso já mostra uma questão de relação, de relacionamento, de intimidade. Conforme nós veremos é o seguinte: essa declaração revela a íntima relação entre Cristo e os seus seguidores. Ao se identificar como o bom pastor, Jesus destaca não apenas o seu cuidado e proteção, mas também a profundidade do seu conhecimento pessoal e amoroso para com cada um dos seus. O verbo conhecer aqui vai além de um simples saber intelectual. Trata-se de um relacionamento de comunhão, afeição e compromisso mútuo, semelhante ao vínculo entre o pai e o filho, que era pleno nele, né? Então, quando fala em conhecer, que Jesus conhece as suas ovelhas, ele não apenas sabe quem é, ele não apenas conhece pelo nome, mas ele conhece de uma íntima relação, de um relacionamento, de um viver, de um cuidado, de proteção, de zelo. Então, Jesus conhece cada um de nós, cada uma das suas ovelhinhas, Jesus conhece plenamente. O salmista vai dizer que o que Deus conhece é a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, ele sonda os nossos corações, ele sonda nosso interior. Então, o Senhor Jesus nos conhece plenamente. E esse conhecimento pleno de Jesus sobre nós faz com que ele seja o bom pastor, que cuida, que zela, que protege, que guia, que está presente. Então, Jesus é este bom pastor. A verdade prática diz o seguinte: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A afirmação de que Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas do seu rebanho encontra sólida base nas Escrituras e na própria missão de Cristo. Em João 10, Jesus se apresenta como aquele que cuida, guia e dá a vida por suas ovelhas, contrastando-se com os mercenários que abandona o rebanho diante do perigo. Esse cuidado pastoral expressa o amor sacrificial de Cristo,
que não apenas conhece as suas ovelhas individualmente, mas também se entrega em favor delas. Então, Jesus é este modelo de bom pastor. Jesus é o bom pastor, que não apenas cuida, protege, guia, mas ele é capaz de oferecer a sua vida pelas ovelhas. E foi isso mesmo que ele fez. Na cruz, Jesus ofereceu a sua vida por nós como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse monte de simbolismo, Jesus também ele é o bom pastor. É aquele que está presente, é aquele que cuida, é aquele que ama, protege, guia, e ele é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas sem pensar duas vezes. A metáfora do pastor e das ovelhas aponta para a dependência e a confiança, que devem marcar a nossa relação com Jesus. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, os crentes são chamados a viver em obediência e sensibilidade à direção do Senhor. Então, nesse relacionamento, Jesus é o bom pastor, Jesus sendo o bom pastor e nós as suas ovelhas, nós precisamos entender que nós dependemos de Jesus para tudo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos guia, protege, é Ele que conduz aos pastos verdejantes, é Ele que conduz às águas tranquilas. Então nós estamos totalmente dependentes deste amor e deste cuidado do bom pastor. O contexto cultural de João 10. Pastoreio na Palestina antiga. Era comum que os rebanhos fossem colocados à noite em recintos chamados apriscos, feitos de pedras ou cercas naturais. Aqui na foto tem um bom exemplo de como era um aprisco nos tempos de Jesus. Normalmente havia apenas uma única entrada, sem porta de madeira. O pastor era literalmente a porta. À noite, o próprio pastor deitava-se na entrada do aprisco, servindo de porta viva, protegendo as ovelhas e impedindo a entrada de predadores ou ladrões. Então nós vemos aqui que Jesus é essa porta. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco nos tópicos, mas para nós termos uma ideia já do que estamos falando, na Palestina antiga e ainda nos tempos de Jesus, havia dois tipos de apriscos. Um aprisco na cidade, um aprisco urbano, onde vários pastores colocavam ali as suas ovelhas, e ali havia um porteiro, então os pastores colocavam ali as suas ovelhas, e havia o aprisco no deserto ou nas áreas afastadas, onde as ovelhas pastavam. À noite, o rebanho era recolhido nesse aprisco, que tinha apenas uma entrada, e o pastor ele se colocava ali na porta, impedindo que lobos entrassem, que animais predadores entrassem, que ladrões entrassem para roubar as ovelhas. O pastor literalmente era a porta do aprisco. No contexto teológico, exclusividade e salvação. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele está afirmando que somente por meio dele é possível entrar para a comunhão com Deus. Não há outros meios legítimos. Proteção e vida abundante, e entrar pela porta, Cristo, significa entrar, encontrar proteção, provisão espiritual e vida verdadeira. Então, para que consigamos entrar nesse aprisco, nesse lugar protegido, é necessário passar por Jesus. Não há como entrar no aprisco se não for através de Jesus. Não há como ser ovelha de Jesus, estar com Jesus, se não for através dele, por meio dele. Culturalmente, Jesus usa uma imagem do dia a dia dos pastores da Palestina para ensinar uma verdade profunda. Teologicamente, ele se revela como o único meio de salvação, segurança e provisão para o povo de Deus, em contraste com os líderes religiosos corruptos. Nós veremos no decorrer da aula que houve ali um embate entre os fariseus e Jesus por causa de uma situação que aconteceu no capítulo 9 de João, da cura de um cego. E Jesus então ele confronta os fariseus, confronta os líderes religiosos, dizendo que ele é a porta para a entrada do aprisco. Ele é o bom pastor. Ele age como um bom pastor. Então nós vamos vendo isso no decorrer da lição. No tópico primeiro tem Jesus a porta das ovelhas. Contexto bíblico e histórico de João 10. João 10 continua uma conversa que começou em João 9,
onde Jesus cura um cego de nascença. Depois da cura, os fariseus rejeitaram e expulsaram o homem da sinagoga, porque ele testemunhou que Jesus o havia curado. Em resposta a essa rejeição dos líderes religiosos, Jesus se apresenta em João 10 como o verdadeiro pastor e denuncia os fariseus como ladrões e mercenários. Em João 10, do 1 ao 21, a alegoria do bom pastor e a porta das ovelhas, existe a alegoria do bom pastor e a porta das ovelhas. Então, no contexto de João 10, para nós nos situarmos nessa história que Jesus conta, o porquê Jesus contou essa parábola, João chama de parábola, e depois nós vamos ver a diferença entre parábola e alegoria. Se você sabe qual é, comente aí, deixe nos comentários. João vai falar sobre essa parábola que Jesus conta, mas tem um motivo para isso. Jesus, no capítulo 9, ele faz um ato de bondade, ele age como um bom pastor com as suas ovelhas, ele cura um cego. Os fariseus não aceitam isso, expulsam aquele homem ali daquele lugar, porque eles não admitiam que Jesus havia curado aquele homem. Jesus, então, agora ele conta a história, ele conta a parábola do bom pastor, porque os fariseus, os líderes religiosos de Israel, deveriam ser esses pastores para o povo de Israel, e não estavam sendo. E Jesus, então, se apresenta como o bom pastor e classifica aqueles homens como mercenários, como ladrões. O contexto histórico e cultural. Pastoreio. Na Palestina do século I, o trabalho de pastoreio era muito comum. Os pastores guiavam, protegiam e cuidavam de seus rebanhos. E isso servia de metáfora poderosa para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Os apriscos. À noite, as ovelhas de vários donos podiam ser reunidas em um curral comunitário, onde havia um porteiro. Em áreas rurais, o pastor fazia o papel da porta, deitando-se na entrada. Conflito com os líderes religiosos. Os fariseus e os outros líderes eram vistos como pastores de Israel, mas muitos estavam mais preocupados com seu poder e posição do que com o bem-estar do povo. Jesus denuncia isso e se apresenta como um verdadeiro e bom pastor prometido em Ezequiel 34. Em Ezequiel 34, Deus ele se põe como pastor de Israel. E agora Jesus está fazendo esse papel de pastor de Israel, já que os fariseus, os líderes religiosos, não o estavam fazendo. O contexto teológico. Na cristologia, Jesus declara ser o único acesso ao rebanho de Deus. Eu sou a porta, ele diz no versículo 7, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz isso no versículo 11. A salvação exclusiva. Entrar pela porta é a imagem da salvação em Cristo, versículo 9. Somente é possível ser salvo entrando pela porta, que é Jesus. A unidade do rebanho. Jesus fala de outras ovelhas que ainda reunirá, sugerindo a inclusão dos gentios no povo de Deus, versículo 16. Nós sabemos que durante todo o Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel, único e exclusivamente. Jesus agora está abrindo essas portas e dizendo que havia ainda outras ovelhas que não faziam parte daquele aprisco, mas que Jesus iria reuni-las ali como povo de Deus. E Jesus estava falando dos gentios, ou seja, de todo aquele que não é judeu. E a divindade de Cristo. No final do capítulo 10, Jesus afirma, eu e o Pai somos um, lá no versículo 30. O que leva os judeus a quererem apedrejá-lo por blasfêmia, porque entenderam que ele estava se igualando a Deus. Então Jesus faz essa comparação, usa todos esses símbolos, todas essas imagens de pastor, de ladrão, de mercenário, da porta, para poder fazer com que o povo e os líderes religiosos entendessem que ele é o bom pastor, que ele é aquele que iria proteger as suas ovelhas, iria guiar, iria salvar. 1. Eu sou o bom pastor. João 10:11. No contexto cultural, na Palestina do século I, o pastor era uma figura comum e essencial na vida rural. Ele guiava o rebanho aos pastos e águas. Salmo 23 faz uma alusão a isso. Ele protegia das feras e ladrões. Ele conhecia cada ovelha individualmente. Ele arriscava a própria vida por elas. Um bom pastor não era um empregado temporário, mas dono ou cuidador comprometido, disposto a dar a vida pelas ovelhas, como Jesus declarava.
Na simbologia, o pastor era símbolo do governante ideal para Israel. Deus é descrito como pastor de Israel. O termo bom, no grego, kalos, não apenas significa moralmente bom, mas também belo, nobre, verdadeiro. Jesus é o modelo perfeito de liderança. E no contexto espiritual, Jesus se apresenta como cumprimento das profecias de Ezequiel 34 e Jeremias 23, que promete que Deus levantaria um pastor fiel para cuidar de Israel. Ele conhece as suas ovelhas. Isso significa um relacionamento pessoal. Ele chama-as pelo nome. Isso significa intimidade. E ele guia-as na direção. Ele guia-as, né? Ou seja, da direção. E dá vida por elas, que é um sacrifício vicário. Então, Jesus é este bom pastor que guia, cuida, protege, ama, alimenta, sustenta, leva para as águas tranquilas. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas se necessário. Ele não tem medo dos lobos, ele não tem medo dos predadores, ele não tem medo dos ladrões e salteadores, mas ele se põe como o protetor, como guia. E ele é este bom pastor. Ladrões e salteadores, no contexto cultural. E aí, João 10, 1, 8, né? Ladrões e salteadores eram comuns na Judéia do primeiro século, especialmente em áreas rurais e montanhosas. Esses termos eram associados a invasores que não tinham direito sobre o rebanho e vinham roubar, matar e destruir. João 10, 10. Esse versículo de João 10, 10, que frequentemente é utilizado em relação a Satanás, Jesus não está falando do diabo. Não é ele que vem matar, roubar e destruir, apesar dele fazer isso. Mas aqui em João 10, 10, Jesus está atribuindo o matar, roubar e destruir aos falsos líderes, aos falsos pastores que eram corruptos, eram mercenários, não tinham compromisso com o rebanho. Jesus está falando que eles vêm, esse ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então esse texto não é aplicado a Satanás, apesar de Satanás fazer isso, matar, roubar e destruir. Mas aqui em João 10, 10, Jesus está falando exclusivamente dos falsos pastores, falsos líderes, falsos guias, que não agiam como um pastor verdadeiro. Simbologia. Jesus está usando a linguagem profética e julgadora, semelhante à dos profetas do Antigo Testamento, que denunciavam os maus pastores. Você pode conferir isso em Ezequiel 34. Os ladrões representam líderes religiosos corruptos, como os fariseus, que exploravam espiritualmente o povo. Eles não tinham interesse no bem-estar das ovelhas, mas em seus próprios benefícios. E aqui nós temos um resumo em forma de tabela, fica muito fácil para compreender, fica mais fácil para compreender, dos termos e os seus significados. Então, o termo bom pastor, no sentido cultural, é um pastor que cuida, guia, protege e dá vida pelas ovelhas. No sentido simbólico, ele representa a liderança legítima e ideal, o cuidado e o sacrifício. E no sentido espiritual, Jesus conhece, guia e morre por seus seguidores. O termo porta das ovelhas, no sentido cultural, a entrada física do curral, muitas vezes o próprio pastor. No sentido simbólico, é um acesso legítimo ao aprisco, ou ao reino. E no sentido espiritual, Jesus é o único caminho para a salvação e a segurança. Ladrões e salteadores, no sentido cultural, são invasores dos currais ou dos apriscos. No sentido simbólico, são líderes falsos e corruptos, ou usurpadores. E no sentido espiritual, representam aqueles que afastam o povo de Deus. Então é nesse sentido que esses termos são aplicados aqui na parábola ou na alegoria de João capítulo 10. Parábola ou alegoria? E aqui nós vamos definir isso, se é uma parábola ou se é uma alegoria. Qual é a distinção ou qual é a diferença entre parábola e alegoria? A distinção entre parábola e alegoria é fundamental para a interpretação correta de textos como João 10, ou João 10, 6, que diz: Jesus propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Apesar de João usar a palavra parábola, que é paroimia no grego, o contexto que Jesus apresenta em João 10 tem características mais próximas de uma alegoria do que de uma parábola. Vamos entender isso melhor. Então João chama de parábola
que também pode ser traduzido como provérbio ou enigma. O que Jesus fala. Mas o contexto se encaixa mais na categoria de alegoria. Por quê? Jesus fala do pastor, da porta, das ovelhas, dos ladrões, dos mercenários, do porteiro, das pastagens, todos com significados espirituais distintos ou diferentes. Há correspondências simbólicas múltiplas, o que caracteriza uma alegoria teológica. Os ouvintes não entenderam porque esperavam uma história simples, mais em formato de parábola, mas receberam uma imagem densa, simbólica e espiritual. Então, qual a diferença, para nós entendermos melhor, coloquei aqui com uma forma de quadro, entre parábola e alegoria. Definição: parábola é uma narrativa curta com uma lição central. Usa comparações do cotidiano para transmitir verdades espirituais. Então, parábola geralmente é uma narrativa bem curta com um significado, com um objetivo. E a alegoria é uma narrativa em que vários elementos simbólicos representam outras realidades espirituais correspondentes. Então, na alegoria tem mais de um sentido ou mais de um significado dentro da mesma história. Qual é o foco da parábola? Um ensino central ou moral. Exemplo: graça, perdão, humildade. Qual é o foco da alegoria? Múltiplas correspondências simbólicas entre personagens, coisas e realidades espirituais. Exemplo clássico de parábola: o filho pródigo. Você tem foco em uma lição. Qual lição era essa? O foco no amor do pai. Na alegoria, a videira e os ramos, João 15, o bom pastor, João 10. Cada elemento tem um significado simbólico. Então ele tem mais de uma lição, tem mais de um significado, tem mais de um simbolismo. Estilo de Jesus nos sinóticos, ou Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Predominantemente era parábolas, como único ponto principal. Em João, encontramos alegorias com camadas teológicas profundas. Então, essa é a diferença entre parábola e alegoria. Parábola geralmente é uma história mais curta, com um único objetivo, com um único ensinamento. A alegoria geralmente era uma história um pouco mais longa, com vários significados, com vários simbolismos. Então, em João 10, a narrativa da história de João 10, apesar de João usar o nome parábola, ela se encaixa mais como uma alegoria. Mas isso é apenas para nós entendermos um pouco melhor essa questão. Aplicação prática. Teologicamente, a alegoria permite a João apresentar profundas verdades cristológicas. Jesus é o único acesso legítimo a Deus, ou seja, ele é a porta. O único salvador e protetor do povo, ele é o bom pastor. Interpretativamente, entender que João 10 é uma alegoria ajuda a evitar reducionismo ou diminuir os significados. Não se deve procurar significados ocultos exagerados, mas reconhecer os símbolos centrais e coerentes com o ensino geral do Evangelho de João. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com simbolismos exagerados, extrapolantes, que não faz sentido com o texto. O próprio texto já dá o sentido daquilo que Jesus está falando. Ele está falando que ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor. Ele está falando que ele é a porta, ninguém consegue entrar no aprisco se não for por ele. O aprisco é o lugar de proteção, é o reino de Deus, é o lugar onde nós entramos e a partir daquele momento estamos protegidos. Os ladrões e salteadores são aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Os maus pastores são os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos representantes do povo que deveriam cuidar do povo, mas não cuidam. E a questão dos lobos vorazes nós veremos mais para o final. O aprisco na Palestina do século I, função e estrutura. Na Palestina do século I, os apriscos eram recintos destinados a abrigar ovelhas durante a noite, protegendo-as de predadores e ladrões. Havia dois tipos principais de apriscos, né? O aprisco comunitário, que era urbano, ficava na vila. Eles eram cercados de pedra e eram utilizados por vários pastores. Um porteiro era o responsável por guardar a entrada, permitindo apenas a entrada de pastores legítimos. E os apriscos rurais, campestres, que ficavam no campo, que nós vimos logo no comecinho, que eram os apriscos rodeados por pedras, feitos por pedras, onde Jesus, ou o bom pastor, se colocava à porta. Ele era literalmente a porta. Jesus é o bom pastor.
totalmente diferente do mercenário que não tem nenhum compromisso de cuidar verdadeiramente do rebanho. Então Jesus é o bom pastor. E por último, os lobos vorazes versus o bom pastor. O apóstolo Paulo menciona os lobos vorazes em Atos 20, do 29 e 30, num discurso emocionado aos presbíteros de Éfeso. Ele os alerta com seriedade sobre o futuro da igreja, trazendo uma advertência pastoral de grande relevância teológica e prática. O texto-chave, Atos 20, 29 e 30, diz assim: Eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Então, Jesus aqui, o Paulo vai falar sobre os lobos vorazes, que eram falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, que nasceriam dentro do próprio povo, que surgiriam de dentro do próprio povo e também viriam de fora. Contra esses falsos líderes, falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, falsos cantores, existe o bom pastor, que defende, cuida, guia, instrui, capacita e está ali para defender as ovelhas contra os ataques desses lobos vorazes que não poupam o rebanho. Eles querem destruir o rebanho, ele quer a lã da ovelha, nada mais que isso. Então, no contexto bíblico e teológico, os lobos vorazes representam falsos mestres e líderes hereges, são pessoas que se infiltram na comunidade cristã com intenções destrutivas, introduzindo doutrinas enganosas e distorcendo a verdade do evangelho. Agentes de divisão e confusão, ao pregar falsas verdades, promovem cisões na igreja, causando escândalos e apostasia, afastando os crentes da fé genuína em Cristo. Líderes carismáticos mais desviados, Paulo afirma que até mesmo dentre vós mesmos, ou seja, dentro da própria liderança eclesiástica, surgiriam esses lobos. Isso mostra que nem sempre o perigo vem de fora, muitas vezes vem do interior da comunidade cristã. E aplicação teológica e pastoral. A metáfora dos lobos mostra que a igreja está constantemente sob ameaça espiritual e precisa de pastores vigilantes. É necessário um discernimento doutrinário profundo e fidelidade à palavra, pois nem todo discurso religioso é fiel ao evangelho. Os lobos também revelam que carisma não substitui caráter. Mesmo pessoas aparentemente piedosas podem ser destrutivas se não forem submissas a Cristo. E aqui nós temos um quadro para facilitar o entendimento das características do bom pastor, do mercenário e do lobo voraz. Então, a origem do bom pastor, ele é enviado por Deus. A origem do mercenário, ele é contratado, ele não é vocacionado, ele não tem compromisso. A origem dos lobos vorazes surge de dentro ou se infiltra no meio do povo. Relacionamento com o rebanho. O bom pastor tem um relacionamento pessoal e amoroso. O mercenário tem um relacionamento impessoal e interesseiro. E o lobo tem um relacionamento manipulador e destrutivo. Qual é o objetivo do bom pastor? Salvar, guiar e dar vida. O objetivo do mercenário? Lucro, conforto e autopreservação. O objetivo do lobo voraz é destruir, enganar e dominar. A reação ao perigo. A reação do bom pastor é dar a vida pelas ovelhas. O mercenário foge e abandona as ovelhas. E o lobo é o próprio perigo atacando de dentro. Vínculo com a verdade. O bom pastor é verdadeiro, fiel ao Pai. O mercenário é apático e sem compromisso. E o lobo torce a verdade para enganar. Fruto no rebanho. O bom pastor, vida, segurança e unidade. O mercenário, confusão e vulnerabilidade. E o lobo voraz, apostasia, heresia e divisão. E por último, base espiritual. O bom pastor é o amor sacrificial. O mercenário, egoísmo e covardia. E o lobo voraz, ambição, orgulho e heresia. Então esse quadro fica bem claro a diferença entre o bom pastor, que é Jesus, o mercenário, que é aquele que não tem compromisso algum com o rebanho, e o lobo voraz, que vem realmente destruir, e o interesse dele é acabar, é consumir. Conclusão teológica. Jesus, o bom pastor, é um modelo de liderança espiritual, fiel, amoroso, sacrificial e protetor. O mercenário representa líderes religiosos apáticos ou interesseiros, que colocam o bem-estar próprio acima do cuidado com o rebanho. Os lobos vorazes são uma ameaça grave, pois atacam de dentro, distorcem a doutrina, promovem heresias e levam muitos à ruína espiritual. Então, cuidado com o mercenário
E cuidado com o lobo voraz. Eles querem destruir o rebanho. Eles querem o conforto, eles querem o dinheiro, eles querem a lã da ovelha, eles não querem compromisso com o rebanho. Somente aqueles que são chamados realmente por Deus e são bons pastores, tendo por exemplo e modelo o próprio Senhor Jesus, é que se dedicam à obra, se sacrificam pelas ovelhas, dão a vida pelas ovelhas para que elas possam desfrutar de proteção, desfrutar de cuidado, desfrutar de amor. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que essa lição possa ter sido bênção sobre a sua vida. Deixa aí o seu comentário, seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa verdade. Deus te abençoe.